Salve, salve, galerinha, salve, salve, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boas energias para todos vocês que estão chegando aqui nesse canal, que é o canal Mais História com o professor Paulo Teles. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa seu like, que aqui tem muito conteúdo e muita resolução de provas. Para você que está chegando agora, nesse canal a gente faz resolução das provas do Enem, com alguns comentários técnicos, estratégias de resolução e também nós podemos trazer para vocês conteúdos que vão te ajudar a traçar estratégias e a resolver melhor as questões da prova. Então, sem mais delongas, vamos tratar aqui da questão de número 61. Nessa questão, uma questão muito interessante, ela traz um texto que fala sobre as práticas medicinais no Brasil. Vamos dar uma olhadinha nele. De um lado, ancorados pela prática médica europeia, por outro, pela terapêutica indígena, com seu amplo uso da flora nativa, os jesuítas foram os reais iniciadores do exercício de uma medicina híbrida que se tornou marca do Brasil colonial. Alguns religiosos vinham de Portugal, já versados nas artes de curar, mas a maioria aprendeu na prática diária as funções que deveriam ser atribuídas a um físico, cirurgião, barbeiro ou boticário. Meus caros, o texto traz algumas informações muito interessantes. Ele está falando aqui sobre prática médica, isso aqui é importante você mencionar, você grifar, é a primeira informação que o texto nos traz, e ele me diz que essa prática médica ela é marcada por ter sido uma medicina híbrida, que unia saberes não só dos jesuítas, como também saberes que já vinham da terapêutica indígena. E ele fala que, apesar desses jesuítas já trazerem algum conhecimento de Portugal, esses religiosos aprenderam, a maioria deles aprendeu na prática diária a função médica. Então, quais são as informações que nós temos aqui? Nós temos a informação que o texto trata sobre medicina no Brasil colonial, medicina na colônia, como as pessoas se tratavam, se cuidavam na colônia, a saúde no Brasil colonial. E o texto fala que essa medicina é uma medicina o quê? Híbrida. Por que híbrida? Porque ela traz aqui conhecimentos não só da medicina que eles já conheciam em Portugal, mas principalmente da terapia indígena que eles vão absorver ao longo da sua prática diária, tá? Bom, diante disso, vamos agora observar o que é que o comando da questão, o que é que ela trouxe de interessante na sua pergunta. Bom, conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal descrita é como eu sempre oriento meus alunos, procuro o verbo. Qual é o verbo? Caracterizar, beleza? Depois do verbo, tem que procurar o sujeito. Qual é o sujeito? Construção da prática medicinal. Então, a pergunta é o que caracterizou a prática medicinal no Brasil? Acabou, não tem muito arrudeio. É uma questão muito direta, uma questão muito interessante. E aí a gente aproveita para falar um pouco da saúde no Brasil colonial. Pois é, pessoal, a saúde no Brasil colonial, ela tem aspectos muito interessantes e elas fazem parte de uma realidade que construiu, que esteve atrelada à construção da nossa identidade, da nossa cultura. Eu trouxe aqui alguns fragmentos, algumas informações para enriquecer essa resolução da questão. Por exemplo, na obra Rising Brazilian, do Spix and Martius, do acervo da Fundação Biblioteca Nacional, ele traz aqui o seguinte: as práticas ancestrais de cura indígena envolviam o emprego de plantas e também rituais sagrados e holísticos. Holístico significa que abrange muitas coisas, desde elementos da natureza, com também elementos religiosos. Muitas vezes com a participação dos enfermos e também do grupo tribal ou parental ao qual eles pertenciam. Aqui você tem uma imagem do Hans Staden, que foi um alemão que esteve aqui no Brasil, e ele mostra aqui a preparação e o uso do cauí, que muitas vezes era utilizado em rituais. Além disso,
A gente tem também aqui outras informações, dessa vez do Luiz Gomes, do Erário Mineral de Lisboa de 1740. Ele traz aqui o seguinte: em seu Erário Mineral, publicado em 35, o cirurgião português Luiz Gomes Ferreira faz um relato de 35 anos de experiência terapêutica na região das Minas, sintetizando os saberes erudito e popular, ou seja, saberes que eles absorviam do cotidiano, da sua prática cotidiana, com o saber erudito, que é o conhecimento técnico. A triaga basílica era um remédio composto de extratos, gomas, óleos e sais químicos extraídos de 78 tipos de plantas e que se tornou objeto de cobiça no Império Português e a segunda maior fonte de renda na Companhia de Jesus no Brasil. Tá? Aí aqui a gente tem uma imagem da Companhia de Jesus no cotidiano com os indígenas e aqui a imagem do pote de triaga ou teriaga. Tá? Bom, é importante mencionar que além do conhecimento obtido com os indígenas, também absorvemos conhecimento com os africanos. Né? Os africanos tinham um grande conhecimento de venenos e seus antídotos e exerciam na colônia muitas vezes o papel de curandeiro, lançando mão de suas tradições, principalmente para curar outros negros, né? Lançando mão, buscando nas suas tradições para curar outros negros, como nós vemos aqui na imagem. Nós também temos, né, vários tipos de tratamento. Aqui a historiadora Mari Del Priori fala o seguinte: os tratamentos variavam, iam de ventosas de casca de abóbora ou vidro, a andar com pomos aromáticos feitos de âmbar ou pinho nas mãos e no sovaco. Os doentes deviam estar sempre bem cobertos e com roupas limpas, defumadas com louro ou alecrim. O ideal era esfregar os dentes com alho pela manhã. A dieta era à base de chicórias, doce de cidra e queijo duro. Insônia? Melhor tomar infusões de ervas dormideiras, andar pouco, tomar pouco sol, evitar paixões da alma, tais como melancolia, o ódio, a tristeza ou o temor da morte. Comer pouco e nas horas certas eram forma de prevenção. Nada de farturas ou exageros. Perceba, gente, que aqui nós temos, por exemplo, elementos que se reproduzem até os dias de hoje. As curandeiras, as benzedeiras, as rezadeiras, com as suas latadas e garrafadas, né? As defumações, que eram muito comuns aqui no Brasil. Aqui a gente tem ainda sobre, né, esse capítulo da Mari Del Priori, o corpo doente, corpo sadio, ela fala: a matriz de tantos conhecimentos eram os índios, confirmavam os próprios médicos. Os saberes africanos não ficavam atrás dos indígenas. Johann Neuhoff foi um entusiasta dos médicos negros, vistos como embusteiros e enganadores pelos moralistas coloniais. Os babalorixás dos cultos nagôs e os feiticeiros curandeiros contribuíam para amenizar, mesmo com os métodos pouco ortodoxos, as agruras do cativeiro. E aí, pessoal, a gente volta para esse elemento aqui, ó, medicina híbrida. Muitas vezes essa medicina híbrida foi aprendida a partir da prática diária, seja com os indígenas, seja com os africanos. Então, galera, o que é que caracteriza a construção da prática medicinal? A adoção de rituais místicos? Bom, até havia, né, a adoção de rituais místicos, até havia elementos ritualísticos, mas o texto não está tratando somente disso. O texto está falando que havia uma fusão, havia um contato, havia, né, um hibridismo de saberes técnicos com saberes rituais, saberes culturais. A letra B está errada, então não é rejeição, tá? Então, a letra C também não fala de superação da tradição popular, pelo contrário, a gente está sempre buscando, né, a superação popular. Imposição da farmacologia nativa, não, o que havia era um contato. E aí o aluno ele vai ficar entre a letra A e a letra E. Gente, a letra A não está errada, só que o texto não trata sobre isso. O texto não está falando da adoção de rituais místicos. O texto está falando da mistura, de uma conjugação de saberes empíricos. Portanto, meus lindos, a resposta é a letra E. Beleza? Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História.